O livro de Isaías, a partir do capítulo 55, fala a respeito de um princípio importante. É sobre este princípio, dentre outros assuntos, que nós vamos conversar no programa Lições da Bíblia, que começa agora. Olá, amigo da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia, que está no ar, e com muito carinho sempre levamos a você este programa, a fim de estudarmos juntos a Bíblia. É sempre importante, não é verdade? Termos um tempo para abrirmos a Palavra de Deus e retirarmos do livro santo algo que seja importante para a nossa compreensão, nossa salvação, a nossa conduta, a nossa vida, como Deus deseja que a gente possa viver aqui nesse mundo. E você já sabe que nesta temporada, aqui no programa Lições da Bíblia, sempre a cada 3 meses nós temos um tema diferente, nós estamos estudando a respeito do livro de Isaías. Tem sido uma experiência extraordinária, uma caminhada extraordinária com os nossos convidados. Eu vou mostrar mais uma vez a capa aqui do nosso manual de estudos. E aqui está a capa desse manual, que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, e eu sempre incentivo a você a entrar no site cpb.com.br e ver ali como você pode fazer para adquirir esse manual, que quando a gente tem o manual nas mãos, fica muito mais fácil, não é? A gente poder conversar aqui e você entender a respeito do que estamos falando. A gente sempre cita o texto bíblico, mas com o manual nas mãos, vale sempre a pena. Então, você pode fazer isso, ter o seu manual, se você já tem, já abre aí na sua mesa, onde você está, com a Bíblia. E a partir do capítulo 55 de Isaías, nós vamos tirar algumas lições especiais. Eu tenho 2 amigos que estão aqui no programa hoje. Um deles já veio várias vezes, o outro comigo, pelo menos, é a primeira vez. Pode ser que ele tenha participado do programa em outros momentos, né? Mas com a minha apresentação é a primeira. Eu tenho o prazer de receber o pastor André Oliveira, lá da Casa Publicadora Brasileira. É um dos editores lá da Casa Publicadora. Já nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho dele aqui no segundo bloco. E é um prazer, pastor André, receber você novamente aqui no programa. Sempre bem-vindo. Muito obrigado, pastor Lanz. É uma honra estar contigo aqui neste programa mais uma vez e com os nossos amigos da TV Novo Tempo. Maravilha. Pastor André já esteve aqui no programa. Ele sempre continua ligado ainda à edição do nosso Manual de Estudos? Exatamente. Então, esse manual que eu tenho nas minhas mãos sempre passa ali pelo crivo dele, da equipe, e se nós temos esse manual é porque ele trabalhou bastante lá para a gente poder apresentar a você esse tema, que é um destaque do nosso manual, que é a lição da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Muito obrigado mais uma vez, pastor André. E com ele está o pastor Vinícius Mendes, que também já é conhecido aqui da Novo Tempo, e para mim é uma honra estar comigo pela primeira vez no programa, né, pastor Vinícius? Bem-vindo. Honra toda minha, muito obrigado, pastor. É a primeira comigo, não é? É a primeira. Eu sei que nós tivemos a apresentação do pastor Gilmar Batistotti. Você chegou a vir com ele na época dele ou não? Eu estive uma vez com ele e outra vez agora nessa fase em que você esteve ausente. Meio ausente aí, com medo de pegar Covid, rapaz. Brinca não. Aí eu falei com a direção aqui da Novo Tempo, falei assim, eu não vou gravar não, eu moro aqui em São José do Rio Preto, estou longe. E foi uma fase que ninguém sabia o que ia dar, né? Então a gente continua se cuidando, estamos nos cuidando aqui no estúdio, sempre com um distanciamento técnico importante, não é? Mas estamos trabalhando com a confiança de que Deus está à frente de tudo, né? Você é muito bem-vindo, viu, pastor Vinícius? Obrigado, pastor Lanza. Para mim é uma honra estar contigo aqui nesse programa. Tem sido uma bênção para a igreja, é muito bom acompanhar todas as semanas. Eu sei que muita gente acompanha e gosta, e é bom a gente estudar a palavra de Deus. Legal, legal.
também, já no terceiro bloco, eu vou conversar um pouquinho sobre as atividades do pastor Vinícius, lá na Casa Publicadora. Também está numa editoria lá, Sim, né? sim. E aí ele vai falar um pouquinho mais a respeito desse projeto. Bom, pastor André, faz uma oração para a gente, para começarmos o estudo. Eu convido você que está nos assistindo a orar com a gente. Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, especialmente a bênção do teu amor e da tua graça que se revelam a nós na oferta da salvação que Cristo conquistou para nós com a sua morte. Abençoa, Senhor, especialmente cada pessoa que ligou algum aparelho para assistir esse programa Lições da Bíblia. Que aquilo que estudarmos aqui possa ajudar essas pessoas a se aproximarem mais desse teu grande amor. Amém. E se sentirem abraçadas pelo teu evangelho, eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Tema dessa semana, amor em ação. Eu achei incrível aqui, pastor Vinícius, esse texto de Isaías 58:10, que é aqui o início, o verso principal, né, dessa temática, que pode explicar muito sobre essa questão do amor em ação. Depois nós vamos trabalhar um pouco mais o capítulo 58, mas eu queria que você desse um pouco dessa sua visão a esse respeito, desse tema, amor em ação. Seria este o princípio importante que o nosso manual de estudos fala para a gente nessa semana? Não tenha dúvida, pastor Lanza. O amor é uma palavra definidora na palavra de Deus, na Bíblia, né? Na verdade, o amor define quem Deus é, né? Uhum. Deus é amor. E amor em ação é quase que uma redundância, né? Porque não existe amor que não parta para as atitudes. O amor não é um sentimento, alguma coisa que fica apenas no coração ou na mente das pessoas. O amor sempre parte para as nossas mãos, para as nossas ações. E o texto bíblico deixa isso muito claro, em especial o profeta Isaías e os demais profetas. Há um quarteto vulnerável, que sempre é objeto de bastante atenção dos profetas, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Essas pessoas que estão em posição vulnerável, elas são defendidas por Deus e por seus servos. E o profeta Isaías reserva parte especial do seu texto para lembrar a sua audiência, os seus leitores, né, e a todos nós, de que nós devemos olhar com atenção para essas pessoas, cuidar delas, porque fazendo isso nós reproduzimos o caráter de Deus e as ações de Deus. E foi muito bem lembrado aqui pelo pastor Vinícius, André, que realmente, se nós dizemos que amamos alguém, mas aborrecemos essa pessoa, João disse que nós somos mentirosos, né? A gente não está praticando o amor. Então, realmente tem muito a ver esse amor com a ação, né? É quase uma redundância mesmo, como ele fala. Exatamente. A gente precisa da prática, né, do próprio verbo amar, né? Como o pastor Vinícius explicou, né? Quer dizer, amar é um verbo e ele precisa ser exercido, né? Ele precisa ser vivido em nossa experiência, como o próprio apóstolo João, lá em 1 João 4,8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E o amor que ali ele descreve, como Isaías também deixa claro, é um amor que ama a Deus, é claro, em primeiro lugar, e ama o próximo também, como a si mesmo. Então isso se revela por meio das nossas obras. E o desafio que Isaías traz é exatamente esse, é tentar mostrar a coerência entre uma crença em Deus, entre uma religião que pode se exteriorizar, mas que avança para a nossa própria vida prática também, né? Rapaz, é um assunto bem complexo, né? Em Isaías capítulo 55, se você está aí acompanhando o programa, você já pode dar uma olhada nesse capítulo 55, versos 1 a 7, seria o ponto que eu gostaria de discutir aqui com os nossos amigos agora, que está no nosso manual de estudos e vale a pena a gente trabalhar um pouco esses conceitos. Pastor Vinícius, como a gente pode entender melhor esse bloco de versos do capítulo 55? Essa temporada está sendo muito especial porque o livro de Isaías é, sem dúvida, um dos livros mais lindos da Bíblia. O profeta, ele tinha uma característica, além de ser, lógico, um homem espiritual, um homem de Deus, um profeta,
mas uma habilidade literária extraordinária. Portanto, ele sabia usar muito bem as palavras. E esse capítulo 55 em especial, ele nos reserva algumas pérolas lindas, podemos dizer, do Evangelho, que está aqui profetizado por Isaías. Logo no início do capítulo, por exemplo, me permita ler aqui os dois primeiros versos, porque eu acho que tem coisas lindíssimas para todos nós. Sim. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que coisa extraordinária. Esse aqui é o primeiro verso, né? O verso 1. Todos vós que tendes sede. Isso aqui já ensejou, inclusive, música, né? Música, temos hinos cantados aí, né? Maravilhoso. Vinde às águas, né? Vinde às águas. Quando eu leio esse verso aqui, pastor Lanza, eu fico pensando numa família ou várias famílias viajando no deserto, em direção a Jerusalém, porque esse era um costume. Eles tinham festas em Jerusalém e os judeus, eles eram convocados e convidados a ir até Jerusalém. E eu fico pensando que a turma estava andando, a estrada empoeirada, o sol quente e, naturalmente, da sede. Então, pensa numa família, não é, que está caminhando e tem crianças e as crianças pedem água. Nem todas as famílias têm condições de prover isso e sempre há nesses trajetos, e hoje ainda, né, gente vendendo coisas no meio do caminho, né? Olha a água, olha o refrigerante hoje, né? Comida, e a criança, pai, me dá um pouquinho, compra água para mim, compra comida para mim, e eu fico pensando que talvez algumas dessas famílias não tivessem condições de comprar. E o texto apresenta uma espécie de um paradoxo, que é coisas que parece que não se combinam, né? Venham e compra. Se você quer, compra, mas compra sem dinheiro. Como assim comprar sem dinheiro? Porque comprar é alguma coisa que a gente precisa ter dinheiro para fazer. Então eu fiquei pensando nisso, porque aqui Deus está falando da salvação. Deus está falando de que Ele está ofertando uma coisa. E é gratuita. Essa coisa chamada salvação é de graça. Porém, Ele nos convida a comprar. Como é que se compra uma coisa de graça? Exatamente. Né? Comprar é alguma coisa que está associada com desejo. A gente não compra algo, em geral, né, que a gente não quer. Quando a gente decide comprar algo, é algo que a gente entendeu que precisa. Sabe? Você olha e você junta dinheiro, então você compra. Só que a salvação é alguma coisa que você deseja muito, quer muito, mas você não tem dinheiro para comprar. Exatamente. Então esse mercador divino que está aí no meio da estrada empoeirada, rumo a Jerusalém, ele oferece a água, que é o líquido mais caro para quem está precisando saciar a sede. Ele diz, olha, você quer comprar? E aí eu imagino as crianças, as famílias, nós queremos, nós não temos dinheiro, então comprem sem dinheiro. E eu acho que isso reflete muito bem aquilo que é a experiência da salvação. Você tem que querer a salvação, você tem que desejar, você tem que estar sedento por ela, mas você tem que entender que você não tem condição de adquiri-la. Então Deus vem e te oferece gratuitamente. Essa compra é o nosso, possivelmente, o alinhamento do nosso livre-arbítrio, né, André? Assim, não, eu quero esta água da vida, eu quero a salvação, e é dessa forma que a gente compra, pela decisão, né? E o chamado aqui de Deus é para que você tenha o desejo de comprar. Ou seja, há um chamado aqui, venham comprar, porque naturalmente o ser humano não tem a inclinação para comprar aquilo que Deus quer oferecer. Compre sem dinheiro e sem preço, né? É interessante que o preço, na verdade, já foi pago nos capítulos anteriores ali, quando você vê, e já foi comentado, claro, nas semanas anteriores, sobre o preço que o Messias, né, que o Cordeiro de Deus pagou para nos oferecer a salvação, com o seu sangue derramado na cruz. Então agora, por isso que ele diz aqui que a gente pode comprar sem dinheiro e sem preço, mas tem um valor elevado, né, muito elevado, que é a vida do Filho de Deus. Alguns às vezes dizem assim, André, que o Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e o Novo Testamento pela fé, né? Mas está aqui o exemplo, Isaías é um evangelho, ele resumiu o Velho Testamento com base no evangelho, a salvação era pela fé, pela graça do Senhor Jesus. Exatamente, né? Exatamente. E aí é um processo também para que a gente possa experimentar, né, os benefícios dessa compra aqui que é
é colocada à nossa disposição. Então ele fala aqui de inclinar os ouvidos, né, no verso 3 aqui de Isaías 55, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aqui você já vai ter também um outro elemento aqui, que é o fato de que essa salvação que Deus oferece, claro que primeiramente ao seu próprio povo, Israel, ele estende a outros povos também, né? Então, com base nas promessas feitas a Davi, e quando você vai para o Salmo 18, por exemplo, ali Davi fala que ele glorificaria os gentios, ou melhor, o nome de Deus seria glorificado entre os gentios por meio da vida dele, na verdade, ele personificando a Cristo, né? Porque lá em Romanos 15, Paulo fala que essas profecias aqui sobre Davi se cumpriram em Cristo, né? Ou seja, essa salvação que é oferecida aqui já profeticamente em Isaías, ela se estende ao povo de Deus daquele tempo e a todos os outros povos também, né? E a gente precisa receber essa bênção, né? Exatamente. Algum apontamento mais dessa parte aqui? Eu queria apontar o seguinte, o verso 6 aqui do capítulo 55 explica o que seria esse comprar, que é uma metáfora. Sim. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um texto que nós conhecemos e recitamos e falamos, né? Buscai ao Senhor. E também tem hinos, né, que a gente Também canta a tem respeito. hinos. É um trecho da Bíblia lindíssimo, né? Muito rico. Então, olha, buscar ao Senhor. Deus não vai salvar ninguém que não queira. Deus só vai salvar pessoas que o buscam. Na verdade, a história da salvação é a história de Deus buscando a humanidade. E a história da salvação concretizada é quando a busca de Deus encontra a busca do homem. O homem reconhecendo que precisa de Deus, que precisa ter Deus em primeiro lugar na vida. E o versículo 7, ele explica qual é o papel humano nessa questão do livre-arbítrio que você colocou. Ele diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que coisa linda isso, Deus em busca do homem. E o homem correndo de Deus. O homem imaginando, ou a humanidade imaginando que não precisa de Deus. Mas chega um momento que a influência do Espírito Santo alcança a pessoa e no exercício da liberdade de escolha que Deus dotou, com a qual Deus dotou cada ser humano, alguém resolve se converter, isto é, voltar-se para Deus, para a direção de Deus. E voltado para Deus, ele encontra a voz amorosa de Deus, o convite amoroso de Deus, chamando-o ao arrependimento, ao abandono dos pecados, da vida pregressa, da vida antiga, e se submetendo à liderança divina, ao amor divino. Olha, esse encontro é lindo, e quando isso acontece, a salvação se materializa na vida da pessoa. Verdade. Nós vamos para um rápido intervalo agora, e após o intervalo eu quero retomar exatamente sobre esse ponto, pastor André, da importância do nosso confronto com Deus, quando nós temos esse encontro com Deus, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. No segundo bloco, nós voltamos já já. E já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. O tempo vai passando tão rapidamente e o tema de Isaías está realmente enchendo o nosso coração, entendendo melhor o amor em ação, que é o foco dessa semana. Estamos com os nossos convidados aqui, os pastores André Oliveira e Vinícius Mendes, da Casa Publicadora Brasileira, e é sempre uma alegria estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Aproveitando o início desse bloco, eu faço aqui um incentivo a todos vocês que ainda não estudam a Bíblia com a Novo Tempo. A Novo Tempo, ela oferece em todos os programas uma oportunidade tão importante para você de estudar a Palavra de Deus. A Bíblia é a base aqui da Novo Tempo. Quando a Bíblia é a base, a nossa vida muda. Por isso, em todos os programas, nós oferecemos um curso bíblico. O curso bíblico que está sendo oferecido aqui pelo programa Lições da Bíblia, nesta temporada, é o Descobertas Bíblicas. Ele é um curso online, um curso digital. Você vai entrar no site biblia.com.br e ali você já vai procurar o curso bíblico que vai ter vários cursos aparecendo ali. Aí você vai localizando, vai na setinha até chegar no curso Descobertas Bíblicas. Clique nele, faça um rápido cadastro
e você vai ter acesso a esse curso que vai ser tão importante para a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, tá bom? Vamos estudar a Bíblia juntos, porque isso faz parte realmente do crescimento do Filho de Deus, do cristão nesta terra. Também quero apresentar para vocês, mais uma vez, os materiais que a Casa Publicadora Brasileira tem editado juntamente com o Manual de Estudos, com a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Esse livro do pastor Roy Gaine, sobre Isaías, ele é um livro extraordinário, que é um subsídio excelente para você ter informações adicionais àquilo que está no nosso manual. Você vai se sentir enriquecido com tudo que ele escreveu aqui. E esses estudos do pastor Roy Gaine deram origem, então, ao nosso manual de estudos, ao nosso guia de estudos. E isso tem sido muito importante para nós termos esses guias a cada temporada. Também temos aqui um outro livro que tem a mesma capa do nosso guia. Esta capa é a capa da nossa lição e também é sobre Isaías. São os comentários da autora norte-americana Ellen White, que sempre eu digo, inspirada por Deus, escreveu muita coisa sobre o povo de Deus, o período do cativeiro babilônico, os conselhos de Deus, e ela faz uma análise tão linda e inspirada que vão ajudar muito a você. São 2 materiais importantes da Casa Publicadora, que é a parceira do nosso programa. Você pode entrar aí em cpb.com.br e ver como você pode adquirir a este material. Bom, gente, conversando aqui com os pastores, nesse momento, eu retomo aqui o tema do bloco passado. O pastor falou sobre como é que a gente compra sem o dinheiro, né? É no interesse, é na busca, né? Quão importante é, pastor André, a gente ter esse confronto com o Espírito Santo, quando as escamas caem dos olhos, quando o nosso pensamento se abre e você se reconhece como um pecador e que necessita da ajuda de Deus, do sacrifício divino, que foi feito em teu lugar para a salvação. Quão importante é esse confronto? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Aqui no contexto de Isaías, e aqui a gente falando também do capítulo 55, nós percebemos que houve, naquela época, uma ruptura, né, da aliança que havia sido feita entre Deus e o seu povo. Então, o povo de Deus havia sido infiel à aliança que Deus havia feito com ele. E, em consequência dessa infidelidade, o povo estava sofrendo. O povo estava agora sofrendo as consequências de guerras. Já havia ocorrido o primeiro exílio e ocorreria um segundo exílio. E aqui o capítulo 55 é uma mensagem da graça de Deus e da misericórdia de Deus para que esse povo tivesse consciência da sua real condição, né? E aí entra a questão do conceito de pecado, né? Que hoje é tão minimizado no mundo cristão, né? Infelizmente. Então, o povo de Deus aqui é chamado, no livro de Isaías, repetidas vezes, e é uma quantidade realmente muito grande de vezes em que Deus fala do pecado do seu povo, né? Ou seja, nós precisamos entender que Deus queria chamar o povo dele a uma consciência do pecado e da sua culpa no seu próprio problema, mas Deus estava interessado em ajudá-los, em salvá-los. E por isso esse capítulo aqui tão maravilhoso, chamando o povo a um retorno a Deus, a uma busca de Deus. Ou seja, Deus buscou o povo para que o povo o buscasse também. E aqui nos versos de Isaías 55, aqui nos versos 8 e 9, mostram por que Deus queria que o seu povo o buscasse. Ele fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui ele deixa claro que ele tinha pensamentos maiores para o seu povo do que o próprio povo tinha para si. E a gente vê uma evidência disso de 2 formas. Primeiro, o interesse de Deus e o seu amor em tentar resgatar o seu próprio povo. E a segunda coisa é o fato de que esse amor de Deus era tão grande que ele queria incluir até outras nações, mas usando o seu próprio povo para que fosse resgatado. Olha só, tem uma versão da Bíblia que fala, no lugar de pensamentos tem sonhos, né? Os meus sonhos não são os vossos sonhos. Os sonhos de Deus são maravilhosos para a gente, né? Os pensamentos de Deus. E quando a gente abraça esses pensamentos, a gente anda num caminho elevado, né?
Isso significa que a gente nunca vai ter problema? Porque às vezes algumas pessoas ficam pensando, então se eu andar nos caminhos de Deus, eles são elevados, maravilhosos, e são mesmo, né? Então nunca mais vou ter problema na minha vida. É como quase um amuleto. Como é que funciona isso? Naturalmente, a vida cristã é uma vida com muitos desafios, mas a presença de Deus nos dá direção, nos dá conforto e nos ajuda nos momentos difíceis. Queria apontar uma coisa que eu acho interessante aqui. Todos nós estamos pensando agora. Eu estou conversando e você está pensando, mas eu não sei o que você está pensando. Os pensamentos são coisas privadas, até que nós externalizamos os pensamentos quando nós falamos. Então, o texto diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que das pessoas. Isso no contexto anterior, o pastor André colocou aqui, desse chamado à conversão. Então, o contexto dos pensamentos elevados é o seguinte: os pensamentos de Deus são puros, são santos, são amplos, Deus vê o fim desde o princípio, Deus, portanto, é paciente conosco, Ele não nos pressiona, Ele entende o momento em que nós estamos, mas o mais importante é, a diferença de pensamento de Deus em relação a nós é que Ele é santo e nós somos inclinados para o pecado naturalmente e em essência. Porém, os pensamentos de Deus, como de qualquer ser que pensa, são restritos à sua própria capacidade mental, estão restritos à sua mente, à sua cabeça, até que Ele externe. Quando é que Deus externa seus pensamentos? O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha que interessante isso. Deus tem pensamentos elevados. E esses pensamentos são maravilhosos, são grandiosos, e eles seriam tudo para nós, porém eles estavam na mente de Deus. Então o que Deus fez para que esses pensamentos elevados, maravilhosos, extraordinários, que são uma grande bênção para nós, chegassem até nós? Ele comunicou esses pensamentos por meio dos profetas, incluindo Isaías aqui. Isso significa o quê? Que quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós encontramos os pensamentos de Deus registrados nesse livro. E o encontro com esses pensamentos eleva a nossa vida à vida de Deus. Eleva a nossa mente à mente de Deus. Naturalmente, mesmo com o texto sagrado, que é a grande bênção da revelação, nós jamais chegaremos ao ponto de pensar exatamente como Deus. Mas os princípios da mente de Deus estão expressos aqui e eles são comunicados por meio da fé. Aqueles que encontram o pensamento registrado de Deus no texto. Então eu diria o seguinte, que o amor, que é o princípio central da revelação divina, é o grande elevador da fé, que nos eleva até os elevados pensamentos de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu permito que essa palavra vá sendo entronizada na minha vida, o princípio do céu, fundamental, que é o amor, e os demais princípios, eles vão me elevando. Então, eu passo a ter parte dos pensamentos elevados de Deus. Isso é lindo demais. Eu e todos nós que somos seres humanos, inclinados ao pecado, temos pensamentos baixos. Sem a graça divina, nós somos baixíssimos. Nós somos vis, pecadores, baixos. Nós pensamos em coisas impuras, em coisas imundas. Nosso pensamento é baixo. Em contato com a palavra revelada divina, os pensamentos elevados de Deus são comunicados a nós e nós passamos a ter pensamentos elevados como os de Deus. Que legal, hein? E aqui o texto diz que essa palavra que sai da boca de Deus e a gente ouve, a gente lê, a gente entende, ela vai produzir um fruto, né? E esse fruto aqui, no contexto de Isaías 55, é a restauração da nossa vida, da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, né? E isso é eterno, né? Aqui fala que isso é eterno, os versos 12 e 13 aqui, ou seja, essa palavra ela vai se cumprir em nossa vida se a gente permitir Deus atuar em nossa vida, e ela vai nos trazer a paz, a alegria e a restauração, né? Ou seja, se a gente está falando aqui agora, entre nós aqui, com amigos que estejam
sofrendo, inclusive consequências de coisas que você não fez ou até de escolhas que você fez, Deus tem uma promessa para você, que a sua palavra pode produzir uma restauração em sua vida. Pegando um gancho aqui da fala do pastor Vinícius, pastor André, que eu achei bem interessante o raciocínio com relação aos pensamentos de Deus, né? Quando a gente estuda a Bíblia, é como se a gente estivesse entrando na mente de Deus, né? Porque ele revelou-se, o raciocínio do Vinícius foi, olha, quando a gente não sabe o que uma pessoa tem na mente até que ela externalize palavras, o fale ou escreva, né? E Deus, ele se revela. Que grande Deus a gente tem, né? Ele se revela e quando a gente estuda a Bíblia, a gente como se estivesse entrando na mente divina. Seria uma heresia o que eu estou falando ou dá para a gente fazer essa parceria aí que o Vinícius falou com isso que eu estou falando? Eu creio que sim, porque é a revelação do Espírito Santo, né? E isso é transmitido ao ser humano, né? Pela inspiração, e nós temos acesso a isso pela iluminação, né? Que é o contato com a palavra de Deus. Exatamente. Entramos naquela atmosfera do pensamento Começamos do Senhor, a pensar em espírito. O apóstolo Paulo diz, né? Que quem tem o Espírito Santo discerne as coisas espirituais. Que quem é carnal não consegue discernir essas coisas. Então, isso significa que nós somos elevados até Deus. O apóstolo João também diz, né, que aquele que nasceu de novo nasce do alto. E aqui há uma parceria com o texto de Isaías. Nascer do alto significa entrar na mente divina e pensar alto como Deus pensa. Deus pensa de uma maneira ampla. É interessante que nós temos algumas maneiras de ter acesso à mente divina nessa metáfora interessante que você está usando. É por meio do estudo da palavra, por meio da oração. Sim. A escritora Ellen White diz, por exemplo, que a oração eleva-nos a Deus. A nossa visão é muito limitada como seres humanos. A gente não enxerga, às vezes, nem um palmo à frente do nariz. Mas é interessante a gente perceber que quando a gente está mais alto, agora do ponto de vista físico, a gente enxerga mais longe. Por exemplo, de vez em quando, eu pego voos aqui de Guarulhos e Congonhas, né? São Paulo é uma metrópole, uma megalópole, é imensa. Mas é interessante que quando o avião vai subindo, eu estou sentado aqui na janelinha, tem um determinado momento da altura que eu consigo ver onde começa e onde termina São Paulo. O que me possibilitou isso? A altura, a altitude. Deus, ele é elevado, ele é alto. Deus habita no alto e sublime lugar e seus pensamentos são elevados. Então, quando nós vamos à palavra de Deus e nos deparamos com os pensamentos elevados de Deus, quando nós oramos e, portanto, somos elevados a Deus, nós também temos o privilégio de enxergar a vida da perspectiva de Deus. Ou seja, nós somos elevados e enxergamos mais longe. O que isso significa em termos práticos? Que a gente fica mais paciente, menos ansioso. Perfeito. Sabe? A ansiedade é essa coisa de você ter medo do futuro, porque você não sabe o que vai acontecer lá. Exatamente. Deus, ele tem uma visão ampla da vida. Deus vê o fim desde o princípio, porque ele está no alto, por assim dizer. Então, da perspectiva de Deus, nós também somos mais calmos, confiantes de que, se as coisas não estão boas agora, é porque elas ainda não terminaram. O maestro Jader Santos tem essa frase, e eu me lembro dela, eu acho lindíssima. As coisas para o cristão sempre terminam bem. Se elas não estão bem agora, é porque elas ainda não acabaram. Porque para o cristão sempre termina bem. Por que a gente pode dizer isso? Porque a gente conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esse panorama amplo da vida. As profecias o que são? Deus revelar o fim. E quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, a gente enxerga o fim e a gente percebe que Deus vence. E vencem com ele aqueles que se colocam ao seu lado. Então, vamos olhar mais a vida da perspectiva de Deus. Vamos ter os pensamentos elevados de Deus. E aí a gente vai ter mais calma, mais paciência, mais tranquilidade, menos ansiedade. E vai ser mais feliz. Com certeza, com certeza. Isaías 58, 1-8, fala a respeito de um jejum. Qual é esse jejum?
declarado ali em Isaías 58, pastor André? Esse jejum aqui, ele acontece no contexto do dia da expiação, que era, no calendário judaico, o 10º dia do 7º mês, em que as pessoas deveriam ficar numa atitude solene de reflexão, de penitência, né, de afligir as próprias almas e jejuar, porque era o dia de uma purificação ritual lá no santuário, em que os pecados eram removidos do santuário para benefício de toda a população, né, de todo o povo de Israel. Né? Então era um simbolismo do que Jesus Cristo faria ao morrer para nos salvar e também nos purificar dos pecados. Né? Então esse jejum era o único dia no calendário judaico que Deus pedia que as pessoas jejuassem, né? Oficialmente esse era o único dia. Você podia jejuar outros dias, mas esse dia era um dia em que as pessoas, toda a nação deveria jejuar. Toda a nação estava unida, né? Exatamente. Seriam os companheiros de jejum, estavam ali ansiando pelo perdão, pela expiação dos pecados, estavam num processo de preparação, né? Exato. O que isso, por exemplo, tem a ver, por exemplo, com o tema dessa semana? O porquê que é tão importante a gente entender essa questão do jejum e companheiros de jejum à luz do tema principal, esse tema base, né? Que é o amor em ação. Como a gente pode entender melhor? Eu gosto de pensar que o jejum é a oração do corpo. É quando nós oramos integralmente. Abster-se de alimentos para fins religiosos, espirituais, significa dizer para Deus que nada é mais importante para nós do que Ele. É alimentar-se de Deus e de sua graça. É dizer, Deus, Tu és tudo para mim. Tu és mais importante do que a comida. Nós sabemos que o ser humano tem desejos biológicos e naturais. E o mais veemente dos desejos humanos é a fome. Então, quando eu resolvo disciplinar a minha fome para permanecer na presença de Deus, eu estou passando uma mensagem para Deus. A mensagem é, eu te amo acima de todas as coisas, tu és mais importante. E aí é interessante que o jejum, nesse caso, o pastor André colocou muito bem, que essa relação com o dia da expiação, que era um dia em que o povo de Deus se reunia para pedir perdão pelos pecados, para clamar por expiação, para que o caráter de Deus fosse impresso na vida da nação e de cada indivíduo. E este caráter de Deus não é algo subjetivo, não é algo assim, não concreto, não palpável. O caráter de Deus impresso na vida de uma pessoa, de uma comunidade, se revela em atitudes amorosas. A gente falou no início, né, que há uma preocupação dos profetas, em especial com um quarteto vulnerável, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, ao jejuar no dia da expiação, o povo deveria fazer uma relação coerente entre essa prática religiosa e as atitudes amorosas, porque, no fim das contas, essas pessoas vulneráveis e toda a humanidade são objeto caríssimo do amor de Deus. Então, se eu estou dizendo para Deus, por meio do jejum, tu és mais importante do que tudo para mim, naturalmente eu vou precisar fazer ou agir da forma como Deus agiria, ou como Deus gostaria que eu agiria com o meu semelhante, por exemplo. Porém, Isaías 58 revela que havia uma contradição muito grande aqui, uma hipocrisia. Havia uma ruptura entre a prática religiosa, litúrgica, o jejum, e a prática humanitária. Ou seja, eles estavam jejuando, mas estavam oprimindo o estrangeiro, o pobre, a viúva e o órfão. Ou seja, estavam usando a vulnerabilidade de determinados grupos para se enriquecer, para se engrandecer. E isso, pastor Lanza, é enojante para Deus. Sim. Deus detesta uma religião, uma prática religiosa que seja incompatível com o amor real. Então, isso é uma mensagem muito importante para nós hoje. Perfeito, não tem Nós dúvida. temos nossas práticas religiosas. Nós vamos aos cultos, vamos à igreja, aqueles que vão, e aqueles que não vão, nós convidamos a estar conosco. É uma bênção poder cantar, poder orar, poder pregar, poder ouvir a palavra de Deus.
Mas isso não é um fim em si mesmo. Essas coisas estão associadas, ou essa prática religiosa existe para que nós reproduzamos o caráter de Deus amoroso, em especial em relação aos mais vulneráveis. Muito, muito bem tocado. André, segura o teu comentário, Sim. que a gente já estourou o tempo do bloco, nós vamos para o intervalo e já eu retomo com você aí, tá bom? Voltamos já. E voltamos para a última etapa aqui do programa dessa semana, no Lições da Bíblia. Você que já está acompanhando sabe que estamos conversando com pastores da Casa Publicadora Brasileira, André Oliveira e Vinícius Mendes. O Vinícius eu ainda não tinha conversado com ele aqui, no bloco anterior conversamos com o André. Vinícius, você está como pastor já há quanto tempo? Eu sou pastor há 8 anos e também a maior parte desse tempo como editor na Casa Publicadora Brasileira. Trabalha em que editoria ali na casa? Trabalho na editoria de livros. São livros teológicos, livros missionários, livros devocionais, livros para a área de família, área de saúde. É uma editoria bastante grande, importante da Casa Publicadora. E nós produzimos materiais para atendimento à igreja e ao público em geral. Que legal, hein? Estamos em 2021, começo do ano, alguma novidade vindo da Casa Publicadora, por aí? A novidade é que este ano, quer dizer, não é bem uma novidade, mas é uma coisa especial, no ano de 2020, a Casa Publicadora completou 120 anos e neste ano nós comemoramos até também em 2021 e lançamos um devocional que está sendo lido, Meditações Diárias, o título é Até que Ele Volte, que é uma coleção de todos os devocionais que foram publicados desde o primeiro, em 1953, até 2020. Nossa, que olha, está imperdível esse livro, está maravilhoso, é um encontro assim com meditações do passado, do presente, e a gente vai vendo ao longo dos textos como Deus vem falando ao longo da história e como é bonito ver a graça de Deus sendo comunicada em contextos diferentes, mas da mesma forma amorosa. Olha aí, então você entra no site da Casa Publicadora Brasileira, que está aparecendo aí na sua tela, e procure aí o devocional Até que Ele volte. Não é até que ele venha, até que ele volte. Exato. Até que ele volte, e você poderá ter essas meditações, esses devocionais diários em sua casa. Legal, Vinícius? Obrigado aí por compartilhar um pouquinho do seu trabalho com a gente. E a gente retoma aqui para a última etapa. E o capítulo 58 de Isaías, bom, todo o livro de Isaías é maravilhoso, mas o capítulo 58 é emblemático, porque além de falar ali de jejum e da importância dele, o realinhamento espiritual, ele também fala sobre um tempo para nós. O que seria esse tempo para nós, pastor André? É interessante aqui que quando você olha o contexto de Isaías 58, você percebe que esse dia de jejum era um sábado cerimonial. E aqui ele traz algumas orientações e algumas exortações sobre como eles deveriam viver nesse sábado. Então era um dia em que eles deveriam afligir a alma, jejuar, orar, estar com a vida organizada e limpa diante de Deus. E lembrando de um detalhe aqui, né? Nesse contexto aqui, o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, ou seja, era o último ato religioso do ano, e eles começavam então um novo ano. Então eles deveriam chegar nesse momento do ano, na sua vida, bem com Deus e bem com as pessoas, ou seja, vivendo uma vida coerente na sua religião. E é por isso que ele é chamado aqui, o povo é chamado a voltar para Deus e a participar desse momento realmente em paz com Deus. E como parte disso aqui, você tem também o sentido sabático desse dia da expiação, né? E claro que a gente pode aplicar o sábado semanal em geral, né? Então aqui você tem algumas orientações e aqui algumas palavras, especialmente aqui nos versos finais do capítulo, que dizem que o povo de Deus, se fizesse o jejum correto diante de Deus, que era não apenas passar fome, mas matar a fome de alguém, que não era apenas curvar a cabeça, mas ser de fato humilde e libertar os oprimidos, ajudar os injustiçados, como foi mencionado aqui pelo pastor Vinícius, então eles seriam abençoados, a luz deles
raiaria nas trevas, eles seriam pessoas prósperas e seriam usadas por Deus para restaurar brechas, né? Ou seja, caminhos que foram destruídos ao longo do tempo. E aí é que vem, então, o chamado à observância do sábado, né? Ou seja, desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos próprios interesses no dia de Deus, né? Ou seja, tornar o sábado um dia de prazer. Mas como eu poderia tornar o sábado um dia de prazer com o jejum e com a ajuda ao próximo? Aí é que está o milagre, né? Ou seja, o coração transformado à imagem de Deus, ele vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que ele faça, né? O nosso manual de estudos tem aqui uma frase que eu gostei muito, Vinícius. Isaías 58 trata de 3 temas principais: a abnegação, bondade social e o sábado. É como se essas 3 coisas andassem juntas, né? Porque para a gente poder parar e descansar no sábado, tem que ter abnegação também, tem que compreender a vontade de Deus. Também você não vai focar em si mesmo, mas socialmente você vai ser uma bênção para os outros e descansar. Quão importante é a gente equilibrar essas 3 coisas para ter um descanso sabático como Deus pensa à luz da Bíblia? O sábado é um dia de alegria, é um dia prazeroso, mas não é um dia individualista. O sábado é o momento do meu encontro com Deus, como indivíduo, como pessoa. O meu momento de encontro com Deus em família e em comunidade religiosa. E é o momento de repetirmos o ato de Deus de olhar para a criação, que inclui os seres humanos. Diz o texto bíblico que Deus, no 7º dia, olhou para tudo que Ele fez e viu que era muito bom e descansou nesse dia. Então, Ele nos convida a fazer a mesma coisa. Naturalmente, depois de 6.000 anos de pecado, a criação de Deus foi deturpada. Então, aquilo que é muito bom, que saiu muito bom das mãos de Deus, tem sofrido. A natureza sofre, os seres humanos sofrem. Então, ao olharmos para isso, respirando os ares do céu, né, respirando os ares que saem dos pulmões de Deus, por assim dizer, no sábado, né, nós temos a oportunidade de ver que existem pessoas que sofrem e que nós podemos, como Deus, agir como Deus em favor dessas pessoas. Então, o sábado é esse dia. O pastor André tocou num ponto muito importante que eu gostaria de mencionar também. E aqui, com muito respeito, a gente se dirige a pessoas de outras confissões religiosas, outras denominações, mas a gente precisa dizer algumas coisas importantes. Foi aberta uma brecha na lei de Deus. Infelizmente, isso tem sido ensinado de púlpitos religiosos, de que o sábado foi abolido, de que o sábado não é o dia de Deus, de que um outro dia deve ser guardado. E aqui o profeta Isaías diz que os filhos de Deus são chamados a reparar brechas. E uma dessas brechas que foi aberta é a questão da observância do 4º mandamento. A lei de Deus é eterna e imutável. Ela não pode ser mudada e esse mandamento não foi mudado. Então, o convite aqui é restauração, entre outras coisas, da observância do 4º mandamento, da forma como Deus prescreve. E a forma como Deus prescreve, ela não é pesada para o ser humano. Ela é deleitosa, ela é prazerosa, ela é amorosa, não é? Ela exige uma abnegação, conforme o senhor colocou aqui, você colocou, mas ela resulta em grandes bênçãos para nós e para a humanidade. Então, o convite divino é esse. Vamos restaurar essas brechas. Então, pense nisso, você que está assistindo. Se existe essa brecha na sua vida, é hora de você estudar a palavra de Deus, enxergar os convites que Deus faz, o que inclui o sábado, que é um dia de encontro com Deus, que é um dia de graça para a vida daqueles que obedecem a esse mandamento. Que maravilha, né? É importantíssimo ter essa visão, né? Também do descanso. Você já comentou, André, você gostaria também de colocar mais algum detalhe sobre isso para a gente poder encerrar o programa? Sim, eu diria que, assim como Deus nos trata no contexto da salvação, nós devemos tratar as pessoas. Então, Deus olhou para nós, pobres, sofredores, famintos, fisicamente e espiritualmente, e Ele cuidou de nós. E o que Ele fez de mais importante por nós foi enviar Seu Filho para nos salvar. Então, nós, em resposta, em gratidão e por amor,
diante de todo esse amor que Deus demonstrou por nós, nós oferecemos isso às pessoas também. Isso é um ato de recriação e de salvação. E o sábado é um símbolo exatamente disso, ou seja, é um dia de restauração. Você se lembra que Jesus curou pessoas no sábado, aliviou dores no sábado, né? Ajudou pessoas no sábado. Então isso é uma demonstração de como é o espírito correto do sábado. Foi o que Cristo mostrou e a gente deve santificar esse dia, fazendo a vontade de Deus. E aí vem uma promessa também aqui em Isaías 58:14. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, vai te sustentar, vai te alegrar e vai fazer a sua vida próspera, né? Ou seja, a sua vida vai ser feliz, mais feliz do que se você não fizer isso aqui que Ele está pedindo que você faça. Eu tenho 30 segundos, leia a promessa, aí a gente termina com a promessa. Aqui diz assim, olha, se você fizer a vontade de Deus, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Que maravilha! Que você e eu sejamos pessoas do amor em ação, da prática, da fé, da esperança, do fundamento da palavra de Deus e que assim sejamos felizes. Pastor André, obrigado pela sua participação. Semana que vem estamos juntos de novo, né? Eles vão sofrer 3 semanas comigo aqui. Pastor Vinícius, muito obrigado, viu? Uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Nós nos vemos aqui no programa da semana que vem com mais um tema de Isaías.